Bora lá. Vamos lá. Entra. Tirei. Botei de novo. Entrou. Fórum Mídias de hoje, 29 de dezembro de 2025. Nós passamos aí os últimos dias, né, tirando esse caso do Master, botando entre parênteses aí, é o Congresso Inimigo do Povo, mostrando como eles trabalham para prejudicar. E aqui nós temos também que ver esse aqui, ó, a mídia, esta mídia corporativa, inimiga do povo, como eles trabalham contra os projetos populares. Isso ficou especificado aqui, ó, opinião do Estadão, a aposta leviana no salário mínimo. Aí, olha só o que eles escrevem: obcecado pela busca de votos na campanha à reeleição, Lula empurra país para o abismo ao insistir numa política de reajuste real do salário mínimo que a economia é incapaz de suportar. Eles são contra o reajuste do salário mínimo. O reajuste, aquele dinheirinho que esse ano parece que são R$ 60 a mais por mês, uma quantia assim. E eles são contra isso. E acham que o país não suporta isso. É um raciocínio completamente contra o povo brasileiro. O apelo populista que o salário mínimo desperta desde sua criação, ou seja, eles começam criticando a criação do salário mínimo. Eles queriam que o mercado deliberasse o salário de cada um, sem ter essa opressão de ser obrigado a pagar um salário mínimo. Olha só, que coisa horrível. Então, já desde 85 anos, eles são contra isso. Aí ele fala que é um apelo populista. Você fazer alguma coisa em benefício do povo é um apelo populista. Aí explica a gana com que o lulopetismo se agarra à política do aumento real como estratégia para obter retorno fácil em votos, mesmo à custa da explosão insustentável de gastos. Né? Aí vamos mais. Mas o Lula não parece disposto a admitir a inviabilidade da sua política de valorização do mínimo. Só que o interesse pessoal de Lula está voltado à sua campanha pela reeleição, que o Lula só age assim pensando na eleição. Ora, se o Lula só age assim pensando na eleição, significa que isso daí rende votos, não é? Então, por que os outros candidatos de direita não fazem isso? Não é? Por que o Bolsonaro não fez isso? Não é? Por que o Fernando Henrique, que manteve os funcionários públicos sem reajuste durante seus 2 mandatos, não fez isso? Na série Ajuste Fiscal, a encruzilhada do próximo governo, o Estadão publicou entrevista com 11 economistas. Nenhum economista de esquerda. Nenhum. Então, é aquilo que a gente comenta aqui. Quando a pessoa é o Sartre comenta lá no Existencialismo é o Humanismo. A menina, a adolescente, se descobre grávida. Estava em dúvida do que fazer, se mantinha a gravidez ou fazia um aborto. E aí ela procurou um padre para aconselhá-la. E o Sartre comenta, ao procurar o padre, ela já havia escolhido a decisão dela, estava apenas
Não é? Na escolha do padre já estava a decisão de não fazer o aborto. É a mesma coisa, quando você só ouve economista de direita, você já sabe, você já foi buscar aquela pessoa para ela corroborar aquilo que você pensa. Todos eles falaram da necessidade de mudar a atual política do salário mínimo. Isso aí foi ponto pacífico. E é isso que toda a mídia defende. O Globo, Folha, Estadão, Veja, todos eles. Agora, mais aqui, quem não se lembra disso, e o Estadão fala se jactando. Antes, em abril, o economista Armínio Fraga foi execrado pelo PT ao propor o congelamento do valor real do mínimo por 6 anos. O cara propôs isso por 6 anos, com a maior disfarçatez, sem enrubescer. Armínio Fraga. 6 anos sem reajuste real do salário mínimo. Em março de 2024, em outra entrevista ao jornal, disse que, embora decepcionado, ele não estava arrependido de ter apoiado Lula contra Bolsonaro. Aí eles usam isso. O Armínio Fraga é legal porque ele apoiou o Lula contra o Bolsonaro. Gente, essa história do Estadão é a mesma aqui do Globo, de abril de 1962. É considerado desastroso para o país um 13º salário. Isso 63 anos atrás. E o 13º salário está aí. E o país não quebrou por causa disso. Não quebrou por causa disso. Vamos nos lembrar deste detalhe aqui, ó. 1 trilhão. Brasil se aproxima de gasto histórico com juros por conta da Selic. Todos eles são favoráveis a uma Selic de 15%. Gente, o que isso significa na prática? A inflação no Brasil está 4, alguma coisa. Vamos arredondar para 5. Com a Selic a 15, o cara que bota 1 bilhão em título da dívida brasileira vai ganhar 10% disso. 100 milhões, limpinhos, sem fazer nada. Sem fazer nada. E o problema do Brasil é o salário mínimo. É o reajuste real do salário mínimo, que, inclusive, o próprio governo do presidente Lula já deu uma capada nele, porque era para ser maior e houve uma redução em cima do reajuste real. Mas vocês veem que os ataques da mídia são sempre contra o reajuste do salário mínimo, BPC, Bolsa Família, pé de meia, universidade pública. Agora mesmo o Centrão tirou 500 milhões das universidades públicas. A gente não vê essa pressão em cima do Centrão quando eles fazem isso. Tiraram o dinheiro do pé de meia, tiraram o dinheiro do BPC, e eles não, mas a preocupação deles é com o salário mínimo. É com o salário mínimo. Então, quando se fala em Congresso inimigo do povo, evidente, não é o Congresso todo, né? Sabemos que existem excelentes deputados e senadores, mas em sua grande maioria não valem nada, esta que é a verdade, mas nós também temos que lembrar que eles estão lá porque lá nós os colocamos. E no ano que vem tem eleição. E eles vão usar esse dinheiro, no ano que vem eles conseguiram colocar 61 bilhões para eles usarem até o meio do ano. E o que eles vão fazer com isso? Comprar votos, comprar apoiadores para estarem lá de novo. Por isso é que todo ano eles se reelegem. A máquina do dinheiro. Então, nós temos que enfrentar isso.
o Congresso inimigo do povo e saber que a mídia joga contra, porque você vê muita gente falando, esse dinheiro aí, como é que nós vamos pagar as aposentadorias todas? As pessoas raciocinam em cima disso, e não sobre essa absurda taxa Selic de 15%, que nenhum economista sério, que não seja economista do mercado, nenhum economista sério diz que está certo. Mesmo economistas que já foram conhecidos, aí eles. Cadê o André Lara Rezende? Por que eles não entrevistam o André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real? Por que eles não perguntam ao André Lara Rezende? Não é? Mas não. Por isso, fiquem de olho, porque o que a mídia pretende sempre. Lembra que eu bato sempre naquela tecla? Eles querem o Tarcísio para quê? Para privatizar Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Vejam o que as Veja o pessoal de São Paulo, a privatização da Sabesp. O governador Tarcísio de Freitas disse que não ia faltar água. Como é que está aí a água na sua casa com esse calor? Várias pessoas de vários lugares de São Paulo, capital, inclusive, estão sem água, passaram o Natal sem água. A campanha do Betinho era Natal sem fome, e em São Paulo foi Natal sem água. Então, prestem atenção, procurem outras fontes de referência para não ficarem reféns da mídia, do efeito manada, de eles ficarem batendo nessas coisas, como agora estão aí batendo no Alexandre de Moraes, que o Alexandre quer o contrato. Se o contrato fosse isso tudo mesmo, já teria vindo à tona. Agora o Plínio já acabou de falar aí que a Malu Gaspar já está voltando atrás. Que diga onde você vai, que eu vou varrendo. Ela agora vai voltar varrendo tudo que falou. Entendeu? E é como se fosse, não é bem assim, mas é assado. E tudo bem. Lembremos, isso aí era lavajatista. Ela escreveu uma coluna que não precisamos de herói, mas ela mesmo era uma que tratava o Sérgio Moro como herói. Agora que o herói está nu em praça pública, quando descobriram, né, que ele mandou investigar, grampear ilegalmente uma pessoa de nível superior ao dele, ou seja, que ele não poderia investigar, e isso tem escrito por ele, que a Polícia Federal pegou, então vai começar a ruir o castelo de cartas na justiça, porque nós já sabemos que o Sérgio Moro é uma farsa, é um criminoso. Mas isso vai começar agora, o desmonte. E quando começar esse desmonte, nós vamos ver que ao lado dele, ao lado do Sérgio Moro, na construção da Lava Jato, existe a Rede Globo de televisão, o Jornal Nacional, o repórter Vladimir Neto, o editor William Bonner. E isso tudo vai vir, e é por isso que eles ficam apavorados. Foi este o Fórum Mídias de hoje.